Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, segunda parte, capítulo 18, Evolução e Destino. A primeira pergunta ao André é: o mal está determinado no conteúdo de nosso destino? E ele responde: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição revogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de acordo com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor confesso, deve ser segregado, isolado, em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa. E, se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos, o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Porém, entendamos que se praticou delito passível de dolorosa punição, ele não é internado na penitenciária ou no trabalho reparador para que transgrida deliberadamente em delitos maiores, o que apenas agravaria suas culpas já formadas perante a lei. Nessa ou naquela forma de resgate, é natural que o devedor venha a sofrer fortes impulsos e reincidentes no erro em que faliu, tanto maiores quanto mais extenso tenha sido o seu transviamento moral. Entretanto, a aprovação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Isso que ele disse é muito importante, porque muitas vezes, ao invés da pessoa aproveitar a dificuldade para aprender, ela acaba praticando mais maldades, por se revoltar com a sua situação. Acaba culpando os outros por seus problemas, se vitimiza. Os problemas estão em nossa vida para que nós cresçamos. Muitas vezes eles não têm solução. Temos que conviver com ele durante toda a encarnação. Então, precisamos ser inteligentes para viver da melhor forma possível com ele e apesar dele. E não fazer do problema motivo para ser infeliz, para não fazer nada, para ser um peso na vida do outro, ou até para abreviar a encarnação. Muitas vezes acontece algo na vida da pessoa e, ao invés dela pensar por que aquilo está acontecendo ou aconteceu, ela deixa o orgulho falar mais alto e ela vai revidar. Se não com a pessoa que causou a mágoa, com todos à sua volta. E perde a chance de se modificar. Por exemplo, o marido foi embora com outro. Ela pode pensar que foi uma bênção, porque a relação não estava tão boa assim. E pode pensar que ela é o problema. E aí, então, ela vai vai trabalhar na sua modificação e assim tá preparada para um novo relacionamento. Ou
pode dizer que nenhum homem presta, que de agora em diante ela vai seduzir e enganar qualquer um que passar pelo seu caminho, aumentando a sua dívida, por assumir outras dívidas que não tinha, principalmente por envolver outras pessoas. E aí ele continua: desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço, quer dizer preguiçoso, vadio, ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no alcoolismo, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Sofremos assim nesse ou naquele setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno, mas isso constitui a influência do nosso passado em nós, instilando-nos, quer dizer, nos induzindo à tentação, originalmente toda nossa, de tomar o ser que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Ou seja, voltamos a roubar, a beber, a ser preguiçoso, não por determinação do alto, mas porque temos a tendência e não resistimos a essa tendência. Por exemplo, a pessoa veio com problemas estomacais, mas ela não resiste à bebida. Bebe mesmo sabendo que vai fazer mal. O diabético ele não resiste ao doce, mesmo sabendo que vai fazer mal. O pobre que não consegue e não tem dinheiro, ele não consegue assim ver pobre, então ele vai jogar para ver se ele consegue algum dinheiro. De repente, né? Ele quer ser livre, então ele vai ter relacionamentos fugazes. Ele foi nobre e agora é pobre, de novo falando lá do outro que não consegue viver sem dinheiro, né? Ao invés de jogar, ele quer ostentar. Então ele vive nos brechós, ele quer aquelas coisas chiques pelo dinheiro que ele consegue pagar, né? Então ele faz, como dizem, né, das tripas coração para conseguir ostentar. O livro Ação e Reação traz respostas a essa pergunta, gente. Dá uma olhadinha lá, tá? Segunda, qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? E aí ele responde: a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento do tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Quanto mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, maior período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Ou seja, quanto mais nos empenharmos, quanto mais aprendermos, quanto mais aproveitarmos a encarnação, maior será o tempo que poderemos ficar no plano espiritual para desfrutar e aprimorar. Existem espíritos que estão engajados em trabalhos edificantes aqui na Terra, aqueles missionários, ou então aqueles que iniciaram um trabalho assistencial, enfim. Eles voltam num tempo menor para poder dar continuidade àquele trabalho. E há também aqueles que se candidatam a voltar para poder ajudar a pessoa amada, como a gente já viu nos livros anteriores. Um exemplo muito assim marcante está no livro Renúncia.
deixa muito claro essa situação. Terceira pergunta. Poderíamos identificar algum elo de evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Além do plano físico, quer dizer, fora do corpo físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para esclarecer os vários problemas concernentes à evolução do ser. Quarta, ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm, quer dizer, atuam na maioria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Quinta, dentre todos os animais superiores abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar, a mula, né? E o cavalo como elementos de vossa experiência usual mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Pedro Leopoldo, 22 de junho de 1958. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.